hoje, sexta-feira, sempre, né? É dia de saúde agora, com oferecimento da Unimed Piracicaba. E olha só que bacana, já estou aqui com o Dr. Antônio Pereira Dias Neto, ele que é nefrologista, médico cooperado da Unimed Piracicaba. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês para falar do Dia Mundial do Rim. Olha, seja muito bem-vindo, viu, doutor? Sempre que o senhor participa aqui conosco é uma aula. E hoje, né, dessa forma virtualmente, todo mundo em segurança, né? Quero agradecer aí a sua participação e vamos falar dessa data tão importante, né? A gente comentou aqui no dia 11, né, de março, que é comemorado aí o Dia Mundial do Rim. Doutor, uma data extremamente importante, né, para se lembrar o quanto esse órgão tem uma função primordial no nosso organismo, né? Eu queria que o senhor começasse falando um pouco dessa data e um dado, né, que se o senhor puder também esclarecer, se o aumento do ácido úrico leva à insuficiência renal crônica. Muito bem, é um prazer novamente estar aqui com vocês, né? Já tive algumas participações e é um bloco muito importante para a cidade de Piracicaba, para o entendimento da saúde da população. E o rim, os rins são órgãos primordiais, eles têm uma função diversa, dentre elas a limpeza do sangue, para retirar as impurezas, ele consegue produzir hormônios, ele consegue fazer o balanço do sal e da água, controlando a pressão arterial, e ele está muito envolvido com outros órgãos, principalmente com o coração. Então, se o rim não vai bem, os outros órgãos também acabam não indo muito bem. Então, a gente tem visto uma crescente na incidência de pacientes portadores de doença renal. Nos últimos 15 anos, nós tínhamos no Brasil 50 mil pacientes em diálise, hoje a gente passa de 210 mil pacientes em diálise no Brasil. Isso tem uma série de implicações. É evidente que até pela sobrevida maior da população, mas também por outras razões, como obesidade, diabetes e hipertensão, principalmente. A cada 2 pacientes que procuram um nefrologista na hora da diálise, 1 é diabético. Então, é uma doença, infelizmente, que tem crescido nos últimos anos, especialmente por uma inadequada alimentação e pelo sedentarismo que está cada vez mais prevalente. Desde a infância, a gente tem visto mais obesidade do que desnutrição. Então, isso realmente é um fator relevante para o aparecimento de complicações renais às custas da obesidade, diabetes e hipertensão. O ácido úrico pertence a uma síndrome metabólica importante. E o que é isso? É uma doença que começa com uma obesidade, a obesidade traz a diabetes traz o colesterol e o triglicérides elevados, os colesteróis trazem o ácido úrico, e isso traz a homocisteína, e aí vai levar a um evento de uma trombose, de um infarto, de um AVC, um derrame cerebral. Então, faz parte de um pacote da obesidade e suas complicações. Não ele sozinho vai causar uma doença tão grave. O que às vezes o ácido úrico pode estar alto em pacientes que têm a gota, que é uma doença que prejudica as articulações, e além de dores nas juntas que a gota produz, ele pode levar à formação de pedra de rim, de cálculo renal. E isso pode levar a infecções renais e cicatrizes renais.
que, se houver uma produção muito elevada de cálculos pelo ácido úrico, a longo prazo pode haver um certo comprometimento, mas não comparado com o que a diabetes, a hipertensão e a obesidade podem fazer para os rins. Com certeza. Olha, doutor Antônio Pereira Dias Neto, né, que é nefrologista lá, cooperado da Unimed Piracicaba, está participando hoje aqui conosco para falar, né, da importância desse órgão que é o rim, e tivemos aí essa semana o Dia Mundial do Rim, né? Você, se tem alguma dúvida também e quer participar aqui conosco, fazer pergunta para o doutor, você pode tanto ligar no nosso fixo 2534-1234, deixar sua perguntinha com a Ana. E a Ana está monitorando o WhatsApp também. Se você quiser mandar a sua pergunta pelo WhatsApp nosso, pode mandar aqui no 99141-1048. E aí a sua dúvida a gente transmite aqui para o doutor. Doutor Antônio, agora, né, queria primeiro que o senhor falasse o que são os próteos multiresistentes e, né, se ter uma infecção nesses prótons multiresistentes há vários anos pode causar a insuficiência renal. Eu vou dizer, só que é uma bactéria chamada Proteus mirabilis. Faz parte da produção de pedra de rim. Olha. Tem um tipo de pedra de rim que pode ter o proteus ao centro e que vai tomando todo o corpo do rim. Então, vira uma pedra gigante de 7 centímetros, 8 centímetros, e o interior dela tem esse proteus. Olha. Isso, em geral, acontece num rim único, num único rim, não nos dois. Às vezes, pode até acontecer nos dois. É raro, mas o proteus é uma bactéria. Boa parte das vezes, ele causa infecções em pacientes já com algum tipo de anormalidade, principalmente aqueles que usam sonda vesical, né, a sonda de urina, né, aqueles que são portadores de paralisia dos membros inferiores, que não têm função ideal da bexiga e que precisa da sonda urinária. Esses são os principais portadores de bactérias resistentes, como é o proteus, né? Então, ele não é comum, ele é pouco prevalente, e das infecções urinárias, o proteus são responsáveis por menos de 5% das vezes. Perfeito. Olha, o doutor, como disse no início, né? Aliás, é uma receitinha, né, doutor, que todos os profissionais de saúde enfatizam e não cansam de dizer. É a boa alimentação e atividade física. Essa receita aí em conjunta que é para o bom funcionamento do organismo todo, né, doutor? E o nosso rim não é diferente. Ó, tá chegando pergunta aqui, doutor, a gente vai começar a falar a respeito dos alimentos, né? Eu queria que o senhor comentasse que tipo de alimento pode ser ingerido para prevenir as doenças renais. E nesse sentido também, o Periquito está perguntando se a lentilha deve ser evitada para a formação de cálculo renal, se prejudica também a vesícula. Eu nunca tinha ouvido falar a respeito da lentilha, doutor. O senhor confirma? Não confirma. E é diferente o cálculo renal do cálculo de vesícula. Tá. Né? Quanto ao rim, do ponto de vista nutricional, a gente tem que ter muito cuidado com o sal. Ótimo. Na média do Brasil, a gente chega a ter uma dieta com mais ou menos 15 gramas de sal por dia. O ideal é que a gente tivesse pelo menos um terço disso, uns 5, 6 gramas no máximo, né, de sal por dia, contando com o sal presente nos alimentos. Então, não são
5, 6 saquinhos de 1 grama de sal. Não, esse sal mais o sal que já está contido nos alimentos. E nós temos que ter cuidado também com as proteínas animais. O rim sofre uma sobrecarga para tentar excretar os restos das proteínas animais. Então, as pessoas muito carnívoras, elas podem ter uma sobrecarga do rim e acelerar um processo de degeneração a longo prazo dos rins. Olha. Então, do ponto de vista nutricional, sal e proteína animal, principalmente as carnes. É evidente que no nosso quesito praticamente todas as proteínas animais, seja ela frango, carne, peixe, porque é proteína, não estou analisando aqui a quantidade de colesterol ou triglicérides ou açúcares, né? Eu estou somente analisando a questão do efeito da proteína na sobrecarga do rim. Perfeito. Doutora, a gente está recebendo bastante participação aqui, o pessoal, né, querendo tirar dúvidas, né, a respeito do rim, um órgão tão importante, né? Aliás, se você tiver também alguma dúvida, pode mandar aqui no 99141-1048. E as dúvidas são diversas, né, doutor? Olha a Rose, ela está perguntando, são 3 perguntinhas que ela faz aqui. Se beber pouca água pode causar problema nos rins? Segunda, né? Quantos litros de água devemos beber, né? O que o senhor aí recomenda. E se é mito ou verdade que a carambola faz mal para quem tem problemas nos rins? Bom, o senhor já deu uma dica aí, que para quem é muito carnívoro, né, tem que segurar o churrasquinho, eventualmente fazer um churrasquinho tudo bem, né, doutor? Mas demais também, nada que é demais faz bem, né, doutor? Claro, evidente. Não é excluir a proteína animal, mas é que nós temos uma cultura de serem os maiores comedores de carne, né, a carne animal, né? Então, eu acho que a gente tem que ter uma cautela maior, né? Comer mais legumes, mais verduras, buscar um pouco mais de proteína vegetal, né? Isso faz bem não só para os rins, né? Isso é bastante recomendado numa nutrição adequada. Então, voltando aí à questão da Rose, né? Que ela perguntou se é verdade que tem que se tomar pouca água pode prejudicar. E quantos litros o senhor recomenda? Os rins acabam filtrando por dia mais ou menos 180 litros de sangue. Nossa. Então, se nós temos 5 litros de sangue no organismo, no nosso corpo, eles passam 35 vezes pelos rins. Gente, é muita coisa. Os rins excretam apenas 1% disso, que dá mais ou menos 1,8 litro. Nossa. Então, esse seria um valor médio do quanto a gente deveria ingerir de líquido, mas a gente tem que tomar cuidado porque a gente não perde água somente pela urina. A gente perde água na transpiração, na respiração, no intestino. Então, o ideal seria tomar mais de 2 litros de líquido por dia. Pode ser na forma de suco, pode ser na forma de chá, pode ser na forma de água, de fruta, tá? Isso tudo contabiliza, né? Uma sopa, tudo que é líquido é contabilizado pelos rins e ele trabalha com essa... Se for em excesso, ele vai jogar para a urina. Se for necessário, ele vai segurar. Muito bom. Olha, doutor Antônio que está fazendo aqui uma aula com a gente, né? Muitas informações importantes, doutor. Muito obrigada, viu, por esse tempo aí disponível que o senhor nos deu para compartilhar um pouco da sua sabedoria, doutor. Olha, queria que o senhor... Eu já vou fazer a pergunta da Edna, que também é muito interessante, né, Edna? Já vou falar já, mas eu queria que o doutor salientasse também quais os principais fatores
que levam, então, a pessoa a ter uma insuficiência renal. O senhor já deu aí um pouco uma explanada, né, doutor? A doença que mais acomete os rins no mundo de hoje é a diabetes. Diabetes. Né? Então, o que a gente observa é que os rins começam a ter já um prejuízo com a diabetes desde o início da diabetes. Ele já começa a dar sinais de comprometimento. Mas a falência renal completa vem mais ou menos 20 anos depois do início da diabetes. E se a diabetes está associada com hipertensão e obesidade, a velocidade de perda da função renal ainda é mais alta, né? Então, o rim, ele filtra mais ou menos 120 ml de sangue por minuto. Por minuto. Nossa, muita coisa. O paciente diabético perde mais ou menos 5 ml de filtração por ano. Então, se ano ele está com 120, ano que vem 115, depois 100, 105. Então, ele vai perdendo 5 ml de filtração dos rins por ano. Então, em mais ou menos 20 anos, ele perdeu uma quantidade grande que já não consegue mais suprir a sua necessidade e vai precisar da diálise. E isso é acelerado e piorado pela hipertensão, pela obesidade, pelo tabagismo, né? E são os principais fatores que podem acelerar a perda da função renal. Ó, doutora, a gente tem uma série de perguntas aqui, de dúvidas para o senhor tirar. Também a população está mandando. A população sempre é prioridade aqui no programa, viu? A Edna está acompanhando a gente e ela diz o seguinte: Maria, fala para o doutor que eu como pouco sal. Meus filhos reclamam da falta de sal na comida. Eu comia muita pimenta, adoro alho e cebola cru. Quer saber se é bom ou não? E pimenta todas, e raramente pimenta do reino, mas as outras pimentas ela come também, e a questão de açafrão. Acho que ela está falando um pouco da questão de temperos, né, doutor? Como é que a gente pode equilibrar aí para ficar bom? Eu oriento bastante os pacientes nesse sentido, né? Que a gente deve realmente tirar o sal da comida e brincar, entre aspas, com pimenta, com pimentão, com limão, com alho, com cebola, orégano, com com outros temperos. O shoyu não, o shoyu tem muito sal. Mas, assim, com outros temperos que podem, se você colocar o limão, o alho, a cebola e mais algum outro que não seja a base de sal, vai tirar aquela necessidade daquele gosto do sal. Porque o limão e a pimenta vai te dar um gosto que vai te enganar, né? Que não tem sal. Então, a gente pode evitar o sal e usar outros temperos que não têm sal. É uma questão de costume. É uma questão de costume. A gente tem uma dieta ainda muito rica em sal e as pessoas acabam achando que é o sal que nutre. Eu comi com pouco sal, estou com fraqueza. Não. O sal pode abaixar a sua pressão. A falta do sal pode controlar melhor a sua pressão. Então, você pode ter uma pressão de 14/9, se você tirar o sal, ela vem para 11/7. É o que o teu organismo precisa. Tá? Não é que ela te fez mal, ela baixou para o nível que o teu organismo precisa. Então, não é prejuízo algum você usar outros temperos, né? Em prol do sal. Aqui em casa eu não cozinho nada. Né? Ela é expert, né? Um dos hobbies dela que é esse. Então, a gente sempre comenta disso, sobre não usar o sal e usar outros condimentos para
para evitar as complicações do sal, né? Outras alternativas, né, doutor? Orégano também, né? De repente. Sim, Acho que sim, sim, as ervas em geral, né, que são naturais, alho, cebola, sim, pimenta, como o senhor disse, né? É sim, sempre bem-vindo aí, dá aquele saborzinho também, né? Mais sem dúvida. caprichado na comida. O senhor comentou, doutor, a respeito de pessoas que acham que... Acho que a gente tem também um condicionamento do paladar, né? A pessoa que, desde É, criança, a mãe introduz muito sim, açúcar, ela vai ficar um adulto que dizem, né, com paladar infantil, que precisa, tem sim, necessidade desse sim. açúcar. Eu imagino que com o sal seja a mesma situação. Eu vou contar para o senhor um exemplo de uma amiga minha que ela fumava muito, né? E, de repente, ela parou de fumar e ela comentou e falou, olha, Maria, você não sabe, passado alguns meses, os meus filhos estão dizendo que a comida está mais saborosa, que antes, quando eu fumava, a comida era muito salgada. Então, e ela parou de fumar e melhorou, né, a questão do paladar. Nesse sentido, doutor, queria que o senhor comentasse também se bebidas alcoólicas e drogas, né, em geral, eles podem prejudicar os rins. São campos diferentes. Em termos de bebidas alcoólicas, não há uma toxicidade do álcool nos rins, mas há uma grande toxicidade para o fígado. O que vários trabalhos recomendam, né, é uma dose baixa de, por exemplo, o vinho tinto, né, no combate ao colesterol, no combate aos triglicérides, mas é evidente que isso é uma coisa que a gente recomenda individualmente a cada paciente. Nós não podemos fazer uma recomendação geral, né, para ingerir vinho, mas as drogas não. As drogas fazem sim uma destruição nos rins, principalmente a cocaína e a heroína. São duas drogas realmente que fazem um estrago no rim e fatalmente levam à insuficiência renal de forma precoce. A gente tem visto que alguns usuários de crack também podem sofrer dano renal, que é uma droga suja e com o resto de várias outras drogas, e isso acaba também sendo lesivo para os rins, né? Então, a gente não recomenda nenhum tipo de droga e nem álcool na tentativa de achar que vai fazer bem, né? Então, a cerveja não faz bem para os rins. Isso é um mito, né? O álcool, ele inibe a absorção de água. Então, se o indivíduo toma uma garrafa de cerveja, ele vai urinar 2 vezes esse valor. E ele vai desidratar. E no dia seguinte ele acorda com dor de cabeça, boca seca, porque ele desidratou. Nossa. Essa desidratação diária pode ser ruim para os rins. É isso mesmo. Olha, doutor Antônio, o senhor vai ter que voltar, porque tem muitas dúvidas aqui. Vamos combinar outro dia para o senhor voltar e participar com a gente. Mas, para finalizar, eu queria que o senhor comentasse um pouco, porque a Sociedade Brasileira de Nefrologia celebrou, né, no dia 11, o Dia Mundial do Rim, né, que inclusive o slogan desse ano, da campanha deste ano é Vivendo Bem com a Doença Renal. Isso é possível, doutor? O senhor acha que esse slogan aí representa esse momento? Eu acho que o slogan veio no melhor momento, né? Faz anos que a Sociedade Brasileira de Nefrologia tenta impulsionar a população a olhar para os rins. E num ano tão difícil que a gente está vivendo, estamos completando um ano de Covid, né? Um ano de um sofrido ano, e que está todo mundo buscando a como viver bem. Eu acho que a sociedade brasileira teve uma ideia brilhante, que foi trazer esse tema, como viver bem na doença renal. Então, nós temos, sim, condições de proporcionar uma boa qualidade de vida, tanto para quem está com um problema leve no rim,
que a gente pode orientar medicações para anemia, para doenças ósseas, para a nutrição. E para quem vai precisar da diálise, nós temos 3 opções. Nós temos 3 tipos de tratamentos renais substitutivos. Um deles é a hemodiálise. Ela é feita 3 vezes por semana, com sessões de 4 horas. Tem a outra diálise que chama diálise peritoneal. Ela é feita em casa com um catéter, que é um canudinho colocado no interior do abdômen. E esse canudinho vai entrar um líquido na superfície, no interior do abdômen, e vai limpar o sangue através da troca com o intestino. E vai remover a sujeira e vai ser drenado. Então, vai entrar um sangue, um líquido de diálise limpo e vai sair sujo. Isso é feito em casa. E tem o transplante renal, que pode ser tanto com um doador vivo quanto com um doador falecido. Essa modalidade, ela traz uma melhor qualidade de vida. O paciente pode, com mais facilidade, retomar sua funcionalidade cotidiana, que é voltar a trabalhar, voltar a ser útil, né, nos seus afazeres, e vai ter uma possibilidade de viajar, vai ter uma possibilidade de passear, com mais facilidade de quem faz diálise. Então, de acordo com cada indivíduo, temos opções para adaptação de qualquer pessoa, seja na hemodiálise, seja na diálise peritoneal, seja no transplante renal. A gente tem opções que vão promover, sim, uma melhor qualidade de vida. Porque quando o indivíduo chega ao ponto de precisar da diálise, ele está com sintomas muito ruins, ele está com muita falta de ar, ele está com um cansaço, com dores abdominais, com vômitos, e é praticamente impossível viver sem precisar da diálise nesse momento. Então, a diálise remove esses sintomas, restabelece a condição clínica, nutricional, trata a anemia, trata a pressão arterial, e o paciente novamente consegue voltar a caminhar, a fazer seus afazeres. Então, a gente tem condições de fazê-lo viver melhor. Isso é fato. E com o entendimento da doença, o entendimento da aderência aos tratamentos, às dietas, né, tudo aquilo que nós falamos, o uso de medicamentos, pode fazer com que ele tenha uma vida muito perto do normal. Que bom, doutor. Olha, doutor Antônio, eu quero agradecer muito a sua participação hoje aqui. Tem muita pergunta que não deu tempo de fazer. O doutor vai voltar conosco aqui no quadro Saúde Agora, que é um oferecimento maravilhoso, uma prestação de serviço da Unimed Piracicaba para toda a população, né? Trazer essas informações. Doutor Antônio, muito obrigada, ótimo final de semana e até a próxima. Muito obrigado a todos, um forte abraço à população. E a gente da equipe do Hospital Unimed está à disposição para toda a população de Piracicaba e região. Grande abraço. Abraço. Obrigada, doutor.